Momento Insight, a luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito de Nimrod. Iremos desvendar as verdades escondidas na rebelião. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 8. Vamos ler. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, edificou a Nínive, e Reobote-ir e Calá. Recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Cuxi em hebraico significa preto, negro, escuro. Nimrod em hebraico significa rebelde, insurreto, insubordinado, rebelião, valente. Mas o que isso quer dizer? Bom, como eu disse, Cuxi, que significa preto, negro, escuro, ou seja, aquele que anda na escuridão, ele gerou a Nimrod. Ele gerou a rebelde, insurreto, subordinado, rebelião, valente. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos andando em trevas, não estamos andando à luz da palavra de Deus, nós podemos gerar o que? A rebelião. Nós podemos ser insurretos, insubordinados. Nós podemos até ser valentes, mas nós andamos de uma forma rebelde. Amém? E muitas vezes o rebelde ele é poderoso. Ele é um bom caçador. Aqui na palavra de Deus diz que Nimrod ele era um bom caçador, amém? Ou seja, nós podemos conquistar, nós podemos ser bem resolvidos, nós podemos fazer grandes coisas, amém? Mas nós podemos ao mesmo tempo estar andando na rebelião. O rebelde, ele edificou o quê? Ele edificou a Babel. Ou seja, Nimrod ele edificou uma cidade, essa cidade chamava Babel. E isso significa o quê em hebraico, Babel? Confusão, balbúrdia, desordem, tumulto. Ou seja, muitas vezes aquele que está andando em trevas, ele é um rebelde, ok? E ele edifica o quê? A confusão, a desordem, o tumulto, ok? E ele também edificou a Ereque, que é comprimento, longo, ou seja, ele pode ir até longe, ok? No seu caminho. Ele pode achar que ele está indo por caminhos certos, ele pode estar fazendo algo porque ele luta, ele batalha, mas ele não está indo no caminho correto, amém? Porque ele está em rebelião, ele está caminhando com a sua própria força, ok? E também ele edificou a Acade, que é o quê? Castelo, fortaleza, ligadura, sutil, ou seja, o rebelde, ele muitas vezes ele age sutilmente, ele pode até se fechar numa fortaleza, ok? Ele pode, muitas vezes ele cria bloqueios, cria padrões, ele endurece o coração dele, ele não quer mais ouvir a pregação da palavra, e ele acha que ele está fazendo o que é certo, mas ele está andando em rebeldia, ok? E ele edifica o quê? A Cané, que é fortaleza de Anu. E o que significa Anu? Anu, ele era um deus acádico do céu, mais tarde também cultuado por assírios e babilônios, sendo correspondente semita do deus An, da mitologia suméria, senhor das constelações, rei dos espíritos e dos demônios. Anu habitava a mais alta região celestial, era tido também como juiz dos homens e dos deuses, tendo criado as estrelas do céu para o servirem como seus soldados, encarregados de perseguir e punir os criminosos. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos andando em rebeldia, nós podemos criar uma fortaleza, e essa fortaleza não é de Deus, não é algo do bem, amém? Essa fortaleza é algo para o Deus Anu, tá? Ou seja, quando nós estamos andando em rebeldia, nós estamos andando nas trevas, nós podemos estar servindo a demônios, amém? E aqui esse Deus Anu, ele era o quê? Ele julgava os homens, ele queria ser juiz na terra. Ou seja, meus irmãos, às vezes nós estamos o quê? Condenando os nossos irmãos, nós estamos julgando os nossos irmãos, e quem age desta forma está servindo o quê? Ao Deus Anu, ok? Que é um demônio. Nós não podemos julgar os nossos irmãos, nós não podemos agir desta forma, amém? Só existe um juiz, e esse juiz é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? É só Ele que pode julgar a nós e aos nossos irmãos. E agindo assim, ele edificou a Sinar, que significa espalhando, país de 2 rios. Nós sabemos que rio é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é a água, amém?
rio é a palavra de Deus. E o rebelde, ele espalha as pessoas. Ele contraria o que é pregado pelos líderes. Ele gera dois rios, duas interpretações diferentes da palavra de Deus, amém? E isso gera o quê? Confusão, gera divisão no meio da igreja, amém? Tem sempre uma opinião contrária ao que é ensinado, né? Então, quando nós andamos dessa forma rebelde, nós também edificamos a Assíria, que é país de Assur, um passo. Na mitologia, Assur, é um deus guardião da cidade de Assur, elevado mais tarde a deus nacional da Síria. Ele tomou o lugar do deus Enlil, sendo posteriormente identificado com Ansar. Era o deus do sol e da condução da guerra. Era representado como um disco alado do sol, ok? Portanto, um arco. Gera guerra entre as pessoas. Ou seja, meus irmãos, quem anda desta forma está servindo a este deus, ao deus da Síria, ok? E ele gera guerra entre as pessoas, contendas, fofocas, ok? Ele sempre coloca lenha na fogueira, ou seja, ele fica trazendo discussões acerca da palavra, criticando os irmãos, amém? Ele fica caguetando as pessoas para os líderes, ele fica fazendo intriga, e ele sempre diz o quê? Eu estou fazendo isso por causa de uma boa razão, né? Nós precisamos falar que o irmão está pecando. Nós precisamos controlar tudo e todos. Ele começa a manipular as pessoas, ele se coloca como juiz, ele se coloca como superior, como santão. Ele não promove a paz, ele promove o quê? Os debates, a contrariedade, ok? E Enlil era o deus de Ingir, sumério do ar, senhor das tempestades e outras manifestações ligadas à atmosfera, raio e o trovão. Ou seja, ele se acha poderoso quem está servindo esse Deus. Ele acha que ele controla tudo, que ele controla o ambiente. Ele acha que Deus dá a revelação somente para ele, que não dá para as pessoas, que ele é o único ali que é usado por Deus na congregação. Amém? Então ele é o Deus da tempestade. E o que a tempestade faz? Ela gera o quê? Tumulto. Ela gera correria, ela gera, essa impetuosidade, amém? Quando Enlil ainda era um deus jovem, se apaixonou por Ninlil e a violentou antes do casamento, ok? Então ela foi até a presença de Anuki e pediu justiça. Os 12 grandes deuses decidiram pela morte de Enlil, então ele foi expulso de Dilmun, a casa dos deuses, para habitar com Ereshkigal, em Kur-nu-gia, a terra do não retorno. Porém, Enlil o amava e decidiu segui-lo até o submundo. A chegar diante dos 3 primeiros portões do reino de Ereshkigal, encontrou com seus guardiões, que na verdade eram disfarces de Enlil. Sob esses disfarces, Enlil convenceu Ninlil de que só poderia passar se lhe concedesse favores amorosos. Ou seja, meus irmãos, quem está andando em rebeldia começa a vestir máscaras, começa a se passar por outras pessoas, ele cria padrões, ele cria defesas, ok? Ele começa a se esconder através de desculpas, ele começa a manipular as pessoas. E muitas vezes quem está servindo esse Deus começa o quê? A ter uma grande dificuldade na área sentimental, na área amorosa. Ele começa a fazer o quê? A querer oferecer favores, oferecer coisas que ele tem em troca do amor, em troca do ato sexual, em troca da aproximação sentimental, ok? Com o tempo isso gera nele essa vontade de violentar mulheres. Ele é agressivo, tenta conseguir favores sexuais, ok? Então nós temos que tomar cuidado, porque a rebeldia, ela gera esse tipo de coisa nas pessoas, amém? Esses tipos de desejos, de motivações. E então, quem anda desta forma, ele edifica Nínive. E nós sabemos que Nínive foi uma grande cidade que foi destruída por Deus por causa da sua perversão sexual. E Nínive em hebraico significa habitação de Ninus, morada de Ninus. Mas o que é Ninus? Meu Deus do céu! Ele passa a ser morada de demônios, ok? Porque Ninus, ele era um demônio. Ele foi filho de Belus ou Bel, um nome que pode representar um título semita como Baal. Ou seja, você que vê na Bíblia tanto falar sobre Baal, Nínive é a habitação de Ninus, morada de Ninus. Ou seja, quem anda em rebeldia está servindo a Baal, ok? Ele é morada de demônios, ok? Durante o cerco de Bacta, ele conheceu Semiramis, a esposa de seus oficiais Onis, que ele tirou de seu marido e casou.
Ou seja, meus irmãos, quem anda servindo este demônio, quem anda em rebeldia, ele tem o desejo de adulterar com mulheres casadas, ele tem o desejo de conquistar todas as mulheres, ok? Ele tem o desejo daquilo que ele não pode ter, do proibido. E então quem anda desta forma está servindo a Baal. E Baal, havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso para ele, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até jorrar sangue, de forma a conseguir a compaixão deste Deus Baal. E muitas vezes nós podemos estar servindo a Baal de que forma? Quando nós abortamos os nossos filhos, né? Às vezes você tem atos sexuais com pessoas que você não desejou, que você não amava, né? E você deseja abortar. Isso você está servindo a Baal, você está sacrificando o teu filho a Baal. Dançar em torno do altar, nós somos o altar de Deus, amém? Então quando nós dançamos sensualmente para seduzir as pessoas, nós estamos prestando culto a Baal. Quando nós vamos para a balada e nós dançamos ali com a intenção de querer aparecer, de querer seduzir as pessoas, de querer, sabe, nos sentirmos bem, perfeitos, nós estamos ali fazendo o quê? Gerando um culto a Baal, amém? Fazer tatuagens, que é uma forma de você estar se cortando para chamar a atenção, para você conseguir o que você quer, para você conseguir se sentir bem, para você conseguir se sentir aceito, amém? Isso é uma forma de admiração a Baal, uma forma de você prestar culto a Baal. Quem faz essas coisas está prestando culto inconscientemente a Baal. Nimrod, ele edificou uma cidade chamada Reobote-ir, que significa lugares amplos ou espaçosos em hebraico, ruas largas, lugares públicos da cidade. Ou seja, a pessoa que está servindo, que está rebelde, que está andando em trevas, ele começa a querer ir para as ruas, ele começa a querer o quê? Aparecer publicamente. Ele precisa o quê? Se alimentar da atenção dos outros, ok? E ele edifica então a Kalá, que é vigor, força, energia em hebraico. Ou seja, ele começa a gastar o seu vigor, a sua energia nas coisas que não vêm de Deus. Amém? Ele começa a querer ir para a balada, ele começa a querer ir para festas, ele começa a querer a fazer coisas nessa vida, dizendo o quê? Eu preciso ser feliz. Eu preciso extravasar, eu preciso correr atrás dos meus interesses. Ele esquece os interesses de Deus e passa a servir somente ao seu ventre, somente às suas vontades, ok? E ele então edifica uma outra cidade que é Recém, que é freio, rédea. Ou seja, a pessoa que está andando em rebeldia, ele não tem freio, ele não tem rédea. Ele começa a querer colocar freio e rédea nas pessoas, ele começa a querer manipular as pessoas, mas ele mesmo fica sem freio e sem rédeas. Agora eu quero esclarecer isso um pouco na palavra de Deus, amém? Em Provérbios 17, versículo 11, diz assim: na verdade o rebelde não busca senão o mal, afinal o mensageiro cruel será enviado contra ele. Ou seja, aquele que está andando em rebeldia, ou seja, não está caminhando segundo a palavra de Deus, não está guardando a palavra de Deus, inconscientemente ele está andando em rebeldia e não sabe, ok? E ele caminha somente para o mal. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o bem, ela é boa, perfeita e agradável, ok? Ela é luz para os nossos pés, ok? Então quando nós andamos na palavra de Deus, nós estamos caminhando sentido ao bem, sentido a Jesus, sentido à vida eterna, sentido ao amar ao próximo como a nós mesmos. Mas quando nós não estamos caminhando na palavra de Deus, nós estamos fazendo mal para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Em Isaías 30, versículo 9 diz: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, aquele que não quer congregar, que não quer estar indo na igreja, ele está andando em rebeldia, ok? E ele começa o quê? A mentir, começa a fazer coisas erradas, amém? Em Isaías 57, versículo 17 diz: pela iniquidade da sua avareza me indignei, contudo, rebelde seguiu o caminho do seu coração. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos rebeldes, nós seguimos o caminho do nosso coração. E o que é o coração? É a nossa alma. A nossa alma, ela tem desejos, amém? Nós temos sonhos que muitas vezes não são nossos, são sonhos pessoais, ok? Sonhos terrenos.
tudo que é desta terra é passageiro, ok? O que vem do alto são os sonhos de Deus. Ou seja, você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, isso vem de Deus. Você tem o desejo de ajudar ao próximo, isso vem de Deus. Agora, quando você só começa a querer conquistar as coisas nesta terra, você trabalha para comprar carro, para comprar casa, para se entregar à luxúria, pensando somente nas coisas desta terra passageira, você está sonhando somente os seus sonhos. Você não está sonhando os sonhos de Deus. Eu não estou dizendo que você ter um carro não é algo bom. Eu não estou dizendo que você não pode comprar uma casa. Mas se você fica correndo atrás destas coisas, você está buscando somente os desejos da sua alma. Você tem que buscar fazer a vontade de Deus, que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então a casa, o carro, as roupas, aquilo que você precisa comer vai ser acrescentado na sua vida. Como? Quando você começa a buscar os caminhos do Senhor. Amém? Então nós não podemos andar nos desejos da nossa alma, nos desejos, nos nossos sonhos. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus, amém? E as demais coisas serão acrescentadas, senão nós vamos estar andando em rebeldia. Em Isaías 41:29 diz: eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Ou seja, meus irmãos, o rebelde, como eu disse, ele começa a causar tumultos, ele começa a andar em confusão. E uma das coisas que é bem claro na palavra de Deus é que nós não devemos fazer imagens de esculturas, e que isso é confusão. O que isso significa, meus irmãos? Quando o povo estava no deserto, o líder, Moisés, demorou para descer do monte. E aí o que aconteceu? Eles ficaram sem rumo, eles ficaram sem direção. E aí eles fizeram uma imagem de escultura para representar o Deus deles, ok? Porque eles precisavam se apegar a uma imagem. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos apegamos ao quê? À imagem de Deus. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Deus quer que você ore todos os dias, que você leia a palavra dele todos os dias. Amém? Deus não quer que você seja uma pessoa religiosa, que cria uma imagem de Deus, ok? Mas não segue a Deus verdadeiramente, não tem comunhão com Deus, ok? Não adianta você ter uma imagem de escultura na sua casa, de Maria, um crucifixo, você andar com um pingente de crucifixo e você achar que aquilo lá é poderoso, que Deus está naquilo. Não, Deus não está em objetos. Deus está na sua intimidade com Ele, amém? Em você orar, conversar com Ele, em você buscar conhecer a palavra dEle, amém? Então aquele que anda por estes caminhos, fazendo imagens de escultura, adorando a imagens, fazendo pedidos para santos, para imagens, ele está andando em rebeldia, ele está andando em confusão. Em Filipenses 3, versículo 19 diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, meus irmãos, quando nós só pensamos nas coisas desta terra, quando nós só pensamos em satisfazer a nossa vontade, nós estamos andando em confusão, nós estamos andando em rebeldia. Em Levítico 18, versículo 23 diz: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para se juntar com ele, confusão é. Ou seja, nós vemos hoje numa sociedade onde a pedofilia muitas vezes é normal, aonde o homossexualismo muitas vezes é normal, aonde você fazer sexo com animais às vezes é normal. Só que a palavra de Deus está dizendo que isso é confusão. Que isso é o que? Rebeldia. Você não está obedecendo a Deus, você está buscando os seus próprios desejos. E os desejos da carne, eles são maus, eles são inclinados ao erro, ok? Você pode até ter vontade de fazer essas coisas, mas esse não é o caminho que Deus tem para a sua vida, amém? Por isso, largue e deixe essas abominações, essa confusão, amém? Em Levítico 20, versículo 12 diz: semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Ou seja, meus irmãos, você se deitar com um parente próximo seu é confusão. Então, meus irmãos, não se deite com um parente próximo, amém? Em Deuteronômio 8, versículo 17 diz: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes de lembrar do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Ou seja, meus irmãos, quando nós andamos com a nossa própria força, correndo atrás para conquistar as coisas que nós queremos, com a nossa força, com a nossa vontade, e não esperando a resposta de Deus, não consultando Deus antes, nós estamos andando em rebeldia, amém? Descanse no Senhor e espere que Ele trará a sua bênção até você, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançariam, amém? Em Tiago 4, versículo 11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e te julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, meus irmãos, aqui esclarece aquilo que eu falei. Nós não podemos ser juízes. Quando nós queremos ser juízes, nós estamos dando lugar ao Deus Anu.
Ou seja, aquele demônio que quer julgar as pessoas, ele começa a usar você para julgar os irmãos, para apontar os erros dos irmãos, amém? Não faça isso, em nome de Jesus, amém? Não fale mal dos outros. Em 2 Timóteo 2, versículo 14 diz: continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Serve apenas para perverter os ouvintes. Ou seja, aqui está dizendo bem claro em Timóteo que o quê? Que nós não devemos ficar discutindo sobre a palavra de Deus. E o que nós vemos muitas vezes em grupos, vemos muitas vezes no Facebook, no WhatsApp, pessoas debatendo sobre a palavra. Há uma divergência acerca de um versículo bíblico e eles ficam ali debatendo, discutindo. Isso gera intrigas, isso gera confusão e perverte aquele que está ouvindo. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada e fica postando no Facebook acerca da palavra de Deus, você está fazendo guerra com a palavra de Deus, meus irmãos. E isso é o que? Isso é errado. Você está servindo ao Deus da Síria, você está servindo a Assura, ao Deus da guerra. Pare com isso, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Em Provérbios 7, versículo 4 diz: diga a sabedoria, você é minha irmã, e chama o entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Ou seja, cuidado da forma como você fala. Você pode muitas vezes estar seduzindo as pessoas inconscientemente. Às vezes com caras, às vezes com bocas, elogiando. Quando você elogia um líder, você elogia alguém, preste atenção por que você está fazendo isso. O que está te levando a elogiar as pessoas, amém? No fundo você quer ter aquela pessoa sentimentalmente, sexualmente. No fundo você está querendo ser promovido. Cuidado da forma como você está elogiando as pessoas, amém? Em nome de Jesus. Aqui a palavra de Deus diz: com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, como o cervo para quem cai no laço. Ou seja, meus irmãos, como eu disse, toma cuidado com as palavras, com os elogios, com aquele que se aproxima de você te elogiando, amém? Em nome de Jesus. E se você está fazendo isso, você pode estar sendo conduzido por um espírito de sensualidade, amém? Quando nós elogiamos uma pessoa sem ser sinceros ou com segundas intenções, nós estamos praticando a feitiçaria. O que é feitiçaria? É seduzir, é encantar a pessoa, amém? Então tome cuidado, em nome de Jesus, amém? Em Levítico 19, 28 diz: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Muitas pessoas acham que não é pecado, que não tem problema fazer tatuagens, mas na palavra de Deus está aqui bem claro dizendo: nem tatuagens em si mesmos, eu sou o Senhor. Muitos falam: mas isso é Antigo Testamento. Meu irmão, presta atenção, Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei, ok? E o Antigo Testamento é a palavra do Senhor, é a lei também, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz que aquele que tirar uma vírgula da palavra está errando, está pecando. Nós não podemos tirar nada da palavra de Deus, amém? Então aqui está bem claro, e como eu disse, aquele que fica se cortando o seu corpo, inconscientemente ele está adorando ao Deus Baal, amém? Inconscientemente ele está fazendo isso porque ele quer ser aceito, porque ele está cedendo à vaidade, amém? E isso tudo é luxúria, amém? Você está sendo casa de demônio se você estiver fazendo isso. Se você fez isso e não sabia, vá ao seu pastor, pede para ele ungir a tatuagem, peça perdão a Deus, se arrependa, mesmo que você escreveu Jesus, amém? Tome cuidado, não faça esse tipo de coisa, amém? A palavra de Deus está dizendo para nós não fazermos isso. Mateus 6, versículo 5 diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, meus irmãos, lembra que eu disse que ali, quando nós estamos rebeldes, nós queremos muitas vezes aparecer, e é isso que acontece aqui, ó. A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que vai orar publicamente, amém, para querer aparecer, ele está sendo hipócrita. Ou seja, às vezes você vai, evangeliza um irmão, leva ele para a igreja, e o que você quer fazer? Você quer ficar falando para as pessoas: olha, aquela pessoa ali se converteu porque eu fui lá, olha, porque eu preguei a palavra para ele. Aquele que tem toda hora necessidade de ficar falando o que fez para Deus, ele está sendo um hipócrita. Ele está querendo ser reconhecido, ele está querendo pegar a glória para ele mesmo. Amém? Então tome cuidado. A palavra de Deus diz que aquele que faz em secreto é recompensado publicamente. É Deus que te recompensa publicamente. Não é você ficar falando o que você fez. Amém? Em nome de Jesus. Em 1 Reis 21 diz: e sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor.
Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Ou seja, meus irmãos, aqui está dizendo bem claro que aquele que estava no poder, que tinha autoridade, ele queria algo, amém, de uma outra pessoa. E ele usou da força, amém. A sua esposa Jezabel usou de engano para conseguir aquilo que ela queria para o seu esposo. Muitas vezes nós agimos dessa forma, nós manipulamos para conseguir aquilo que nós queremos. E isso é rebeldia, amém. Quando nós nos aproximamos de líderes para conseguirmos cargos, quando nós nos aproximamos de pessoas para conseguirmos empregos, quando nós nos aproximamos de pessoas de uma forma interesseira, amém, nós estamos praticando a rebeldia, amém, em nome de Jesus, nós estamos sendo casa de demônios. Por isso, toma cuidado da forma como você está fazendo. Aqui a palavra de Deus diz o quê? Que Acabe, ele queria a vinha, amém, de Nabote, e Nabote não queria da vinha. E Acabe, junto com Jezabel, manipulou de uma forma para que ele conseguisse matar Nabote, para que ele conseguisse tomar a vinha, amém, de Nabote. E muitas vezes nós estamos fazendo isso para conseguir cargos, muitas dentro da igreja, muitas vezes nós estamos fazendo isso para conseguir emprego, nós estamos falando mal do nosso irmão, nós estamos, difamando, e às vezes nós nos vestimos como uma capa do quê? De ovelhinha, como uma capa de pessoa boa, às vezes de um líder bom, mas não, por trás nós manipulamos, na frente nós falamos, tamo junto, na frente nós fazemos, é isso aí, vamos que vamos, e por trás nós estamos o quê, ó? Amarrando a pessoa, por trás nós estamos o quê, ó? Sabe? Não deixando a pessoa ser livre, não deixando a pessoa fazer o que ela quer, nós queremos roubar, prender a pessoa. Em nome de Jesus, não faça isso, amém? Isso é manipulação. Em nome de Jesus, se você tem algo para falar, fale na frente da pessoa. Não fale para a pessoa que você está com ela e por trás você não está com ela, amém? Em nome de Jesus. Em Tiago 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos feios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, meus irmãos, aqui está em relação às rédeas que eu disse, amém? Muitas vezes, aquele que está em rebeldia, ele não tem rédeas. Amém? Ele fala o que quer, a hora que ele quer, amém? Ele não obedece, amém? Em nome de Jesus, não faça isso, meus irmãos, amém? Não tropece na palavra, amém? Controle a sua língua, amém? Em nome de Jesus. Para aquele que está em rebeldia, existe esperança, amém? Em nome de Jesus. Em Miqueias 7, versículo 18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ou seja, meus irmãos, se você identificou que você estava andando em rebeldia, se você estava andando por caminhos errados, se você não estava querendo buscar a Deus, chegou o tempo de você se arrepender, porque Deus, ele é misericordioso, amém? Ele passa por cima, amém? Ele perdoa a sua iniquidade, ele passa por cima da rebelião, porque ele te ama, se você se arrepender verdadeiramente do seu coração, amém? Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida sobre Nimrod e a rebelião, amém? É isso aí, até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus.